Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Educativa com Sandra Chaves. É um prazer estar com vocês, uma alegria imensa. Eu sou Sandra Chaves, fundadora e diretora do ICG, Instituto da Consciência. Tenho uma filha, Joana, beijinho para ela, educadora, apaixonada pela transformação que o conhecimento pode gerar na vida das pessoas. Há mais de 40 anos, atuo na educação infantil até a pós-graduação. Gestora, formadora de professores, empreendedora, essa sou eu com vocês. E é justamente por acreditar no poder da educação que eu tenho a alegria de receber uma convidada super. Gente, hoje o coração tá batendo, é forte. Estou aqui com a professora Fátima Gavioli. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pela sua presença. Nossa, a honra é toda minha de estar aqui pertinho da Sandra, acompanhando aí essa mulher que dedica uma vida inteira, né, à educação. E não tem como não falar que aqui dentro do estúdio também, perto de nós, está a nossa Orita, né? A nossa Orita. Diretora ali do Arco-Íris, que ficou tanto tempo prestando um excelente trabalho na nossa região e no nosso Colégio Arco-Íris. Quero cumprimentar todos que estão nos assistindo e parabenizar vocês pela TV Alegria. Esse é um projeto muito social que precisa crescer, precisa avançar. E eu convido todos vocês a continuarem assistindo os programas educativos aqui e os cursos, evidentemente, que essa TV proporciona para toda a região aqui de Aparecida, de Goiânia e de tantas outras cidades. É um prazer estar com você. É uma alegria receber a professora e o nosso programa, ele tem uma amplitude nacional. E isto é super importante. Vamos apresentar a nossa convidada. Nossa convidada é educadora, trajetória marcada pelo compromisso com o conhecimento, com a formação humana, com a busca permanente da excelência pela educação. Professora Fátima Gavioli, profissional reconhecida por sua contribuição à educação e à gestão educacional. É formada em letras, direito, pedagogia, mestre em educação e doutora em psicologia da educação. Professora Fátima Gavioli, nossa convidada, é uma pessoa que contribuiu e que contribui muito com a educação em Goiás e no Brasil. Sua experiência, seu reconhecimento e sua visão sobre os desafios e as possibilidades da educação brasileira certamente enriquecerão muito a nossa conversa de hoje. E eu estou muito feliz que você está aí do outro lado das câmeras para nos acompanhar. Não deixe de fazer seus comentários. Estou acompanhando todos e tentando aos poucos dar valor e integrando a sua opinião aqui no Conexão Educativa com Sandra Chaves. Professora, podíamos ficar aqui apresentando o seu currículo, o programa todo, mas vamos fazer esse bate-papo que todo mundo está esperando. Então vamos. Professora, quem é a menina Fátima? Como é que era essa menina? Quais as suas lembranças? Essas lembranças, essa menina ajudou a construir a educadora que você é hoje? Eu posso deitar no divã e começar? Porque assim, estou bem à vontade nessa entrevista. Pode, professora, pode. E essa é a característica, professora. Não, eu vou ao conteúdo, se parece até que... Quando nós começamos, eu disse para você, né? Professora, eu não sou uma entrevistadora, eu sou uma educadora. E a ideia é que esse programa, de fato, traga vida, traga experiência, né? Obrigada, e estimule as pessoas a ser professora, o que você é como educadora. Então, bom, vamos lá. Primeiro que toda vez que alguém lê meu currículo, eu me sinto uns 20 anos mais velha. Porque você já viu como é que é quando alguém lê o currículo da gente, começa assim, ela é formada em letras, tarará, ela fez isso, ela fez aquilo. Aí eu me lembro que uma vez uma pessoa terminou de ler meu currículo e veio alguém da plateia e disse assim,
Só para eu saber, sobrou tempo para namorar? Sobrou muito tempo para namorar. Olha, a gente sempre tem um tempo para namorar, né? Bom, gente, a Fátima Gavioli nasceu no estado do Paraná e nós éramos filhos de agricultores, eu e meus 4 irmãos, famílias de italianos. Os italianos, eles andam em grupos, então meu pai, junto com os irmãos, saíram de São Paulo, divisa com Minas Gerais, foram para o Paraná, trabalhar em terras de outras pessoas. A gente chama de meeiro, né? Mais ou menos assim. E o bom é que quando você tem uma colônia de italianos ali, todo mundo junto, você preserva muito dos seus costumes, da sua crença, você preserva aquela... Não sei se vocês sabem, mas os italianos, eles têm uma forte relação familiar. Eles têm aquela coisa do almoço de domingo, onde junta todo mundo numa única casa, que no caso seria a casa de um tio, a casa da avó, né? Então a nossa vida era muito feliz no Paraná, mas o meu pai ouviu falar de uma terra chamada Rondônia, que por sinal eu soube hoje que Rondônia está precisando entrar aqui no canal, na TV Alegria, e agora vai entrar. Vai entrar, porque agora eu vou dar um recado para minhas amigas lá de Rondônia, né? E meu pai ouviu falar em 1984 de uma terra chamada Rondônia. E o slogan do governo federal era assim: terra sem homem para homem sem terra. Então você imagina isso na cabeça dos pais de família. Como que era a proposta? O INCRA, ele cortaria as terras, as áreas, e entregaria para homens casados, que tivessem família. Dependendo da tua capacidade, ele te daria 42 alqueires. Mas se você tivesse uma capacidade maior, daria 110. Não deu outra. Pegaram os caminhões, 7 caminhões, pau de arara, colocaram ali cachorro, vaca, criança, mulher, todo mundo, cadeira, banco, né? E fomos para Rondônia, do Paraná para Rondônia, atrás de um pedaço de terra, né? Agora nosso. E essa viagem durou 12 dias. Não tinha asfalto, não tinha energia elétrica e é claro que não tinha casa. E se não tinha casa, não tinha escola. Eu tinha concluído a 4ª série e cheguei lá com o que chamavam antes de primário. Uhum. Mas todas as meninas iam só até o primário. E depois que elas terminavam o primário, ficavam um pouco por ali ajudando em casa e se casavam. Né? Se casava com algum rapaz do sítio também. Mas eu sempre soube que ia ser diferente a minha história. Mesmo diante da minha pobreza, que não era miséria, Sandra. Miséria é quando falta comida. E comida nunca faltou, graças a Deus. Era pobreza. A pobreza é quando você sente falta, por exemplo, de um colchão, se sente falta de uma casa bacana, boa, confortável, né? Quando você sente falta de uma comida melhor, quando você sente falta de uma roupa nova, um sapato e você não tem, sabe? É um chinelo que está rasgado e você sabe que vai ter que andar com ele um tempo ainda. E as roupas vão passando, né? Do mais velho para o meio, para o último. É assim mesmo. A escadinha. Minha casa não foi diferente. Não foi diferente, né? Então, a pobreza, ela estava por ali. Mas ela não fazia da nossa vida um fardo de tristeza. Mesmo ali, a gente sabia ser feliz. É tanto que quando você fala da menina, a primeira coisa que vem na minha cabeça são as bonecas de milho. Aquelas bonecas de milho que a gente quebra o milho. E aí tem as bonequinhas. Primeiro as bonecas de milho. Mais tarde, acho que depois de algum tempo, a gente começou a ganhar aquela bonequinha durinha que tinha uma chupetinha, a bonequinha, né? De plástico. O bracinho. E assim foi. Mas a vida em Rondônia foi muito difícil. Os 4 primeiros anos, eu digo que a minha mãe foi uma heroína, minhas tias também, porque de alguma forma no Paraná a gente tinha um pouco de conforto e lá em Rondônia, imagina você, Rondônia em 1984, 85. Só que deu certo, ele ganhou a terra, a gente começou a trabalhar, todo mundo junto, não tinha escola, então todo mundo parou de estudar ali. Eu comecei a saber que eu seria professora quando eu comecei a passar atividades para minhas irmãs, para o meu irmão, para meus primos. Quando você chegou lá, você estava tinha já a 4ª série. 4ª série. E aí lá, como não tinha escola, você se tornou professora dos meninos? Nos irmãos? Horários de folga dava aula, né? Uhum. A liderança eu sempre tive. A liderança para tudo, assim, eu sempre tive, né? E aí ficamos em Rondônia desde 84, 85, mas quando chegou no final de 85, meu pai pegou uma malária muito forte, foi para a capital, ficou na UTI muito tempo, e nisso a minha mãe me chamou e falou: Fátima,
você precisa ir para a cidade trabalhar de doméstica para ajudar a gente agora. E eu fui, fiquei 6 anos na mesma casa, trabalhando para a mesma família. Empregada doméstica é um emprego bom, porque você ganha livre, é tudo livre, você mora na casa. Você come, toma banho, você tem tudo, né, ali na casa. E mesmo eu sendo muito miúda, muito nova também, né, eles me deram essa oportunidade nessa residência, tinha 3 crianças e o serviço de fora da casa. E lá dentro era uma cozinheira. Então eu conseguia mandar meu dinheiro livre para casa, né, totalmente livre. E acabou que meu pai sarou, graças a Deus, voltou para a propriedade dele, formamos essa propriedade, mais tarde ele se tornou um grande comprador de gado, comprava e vendia gado no estado. O estado foi crescendo, nós fomos crescendo junto com o estado, né? E eu fiquei nessa casa 6 anos, aí sim, aí eu fiz supletivo de 1º grau à noite e ensino médio à noite, técnico em contabilidade. Aí chegou a primeira faculdade de letras na minha cidade, eu fiz o curso de letras e quando terminou o curso de letras eu fiz o concurso do estado e passei para professora. Eu já ia te perguntar, e quando é que surgiu a professora? Então, entendi. Professora, uma história de luta, de superação, mas que para mim tem um ponto importante, família juntos, né? E a gratidão sendo trazida no seu relato. Gratidão à sua família, gratidão a essa família que te oportunizou, né? Os estudos. E eu pergunto para você, quando foi que a sua profissão se tornou a missão da tua vida? Porque a gente sente isso hoje. Primeiro que eu procurei um curso na área da educação, eu queria ser professora, né? E claro que passei por tudo que professor passa. Passei por atraso de salário, passei por desvalorização. A gente veio ter uma vida melhor agora, depois que surgiu a lei do piso. Mas até surgir a lei do piso, pagava para nós o que eles queriam, né? Cada governo pagava o que queria para professor, 40 horas. Passei por tudo, probatório, dando aula no distrito, mas eu sempre soube... Probatório sempre nos levou, sempre, né, professora, para os lugares mais difíceis. Até para trazer os que estão lá mais tempo para mais perto. Exatamente. É assim mesmo. Para favorecer os mais antigos e os mais novos iam para o lugar mais... E eu nunca reclamei, eu sabia onde eu estava entrando, né? Mas eu fui muito manifestante, fiz muita greve, andei muito na rua apitando com governos que atrasavam o nosso salário. Mas fizemos as nossas lutas, criei meus filhos, comprei minha casa, eu sou mãe solo, então criei minhas 2 crianças só, o pai foi para fora do país trabalhar para a gente comprar uma casa, mas a vida fora do país não deve ser fácil, então ele chegou e provavelmente ele constituiu família lá, alguma coisa, né? Então eu fiquei com as crianças, professora com 2 filhos, não ganhava nada bem para aquele período, mas eu tinha certeza que era aquilo ali que eu queria fazer, porque quando eu terminava de passar um exercício, um aluno levantava a mão e falava, professora, agora eu entendi. Só eu não consigo explicar até hoje o que é aquela sensação, como é que é, porque não tem nada parecido. Professora, agora eu entendi. Agora eu aquilo entendi. Essa frase é mágica. É bálsamo. E eu me identifiquei com a alfabetização, me identifiquei com aulas de língua portuguesa, de inglês. E aí fui trabalhando, fui sendo vista, enxergada, porque quando você é bom, quando você se dedica, quando você faz de coração e faz com amor, você é enxergado. Aí eu fui enxergada e com 5 anos que eu tinha passado no concurso, a minha liderança me levou para a coordenação regional de educação da cidade. E depois eu fiquei 4 anos, saí, voltei para a escola, fiquei mais 8 dando aula, voltei a ser coordenadora de novo. Fiquei mais 4 anos. Ao final dos 4 anos, voltei para a escola, fiquei mais um tempo dando aula. Voltei para a coordenação de novo. Aí, no que eu estava na coordenação, o governador de Rondônia, Confúcio Moura, me ligou e perguntou se eu queria assumir a Secretaria de Educação do Estado. E é claro que eu queria. Claro. Sou de carreira. Claro. Como é que uma pessoa que estudou, que se esforçou, que fez mestrado nas férias, doutorado nas férias, como é que ela é convidada e não vai, né? E que tinha história já, um legado ali na educação. Aí eu falei, não, eu quero. E aí eu fui, fiquei 3 anos e meio junto com ele.
Ele saiu para ser candidato ao Senado, eu saí também. Estava dando aula na escola Graciliano Ramos, quando recebi uma mensagem de um senhor que eu nunca tinha visto na vida, o senhor Grisalho, que mandou com uma vozona assim para mim, dizendo: olá, meu nome é Ronaldo Caiado, fui eleito governador no primeiro turno, gostaria de avançar uma conversa com você sobre a Secretaria de Educação de Goiás. Assim que começou a sua história. A minha história com Goiás. Mas que coisa bonita. E quando eu escuto a sua história, professora, eu me vejo muito nela. Eu tenho 33 anos de Goiás, também sou mãe solo, também criei minha filha na educação e os concursos públicos, as trajetórias, os desafios, as greves, as mazelas, mas o que tem forte dentro de mim é o que eu senti na sua fala, é esta força e a certeza da importância da nossa entrega. Sim. Quando a gente entrega, eu tenho certeza que você não entregou para ser a secretária de educação. Não. Você entregou porque você se importava, sim, com quem estava com você. E é isso que eu tenho visto o tempo todo na sua trajetória, sim, e é isso que marca muito. Parabéns por obrigada, isso. Gente. Professora, como é que foi construir essa carreira? Porque você sempre foi uma pessoa empenhada, entregando o seu melhor e se emocionando quando você fazia diferença na vida das pessoas. Isso é sua marca. É sua marca. Eu até me emociono. Isso, eu acho que nós professores, a professora Orita está aqui, semana que vem esse programa vai estar no ar e vocês estão perguntando quem é a Orita? Vai lá no meu YouTube que o programa vai estar lá, os 3 blocos, tá bom? YouTube, eu sou Sandra Chaves. Pode ir lá que a professora Orita vai estar lá juntinho comigo. E a gente vê isso, professora, da nossa entrega, que o que mais importa para a gente é justamente trazer e fazer a diferença. Porque a educação, os grandes educadores dizem, para as pessoas menos favorecidas, como nós fomos, é a educação que nos faz voar. E eu queria perguntar quais foram, assim, como foi construir uma carreira de liderança em ambientes historicamente desafiadores para as mulheres. E como foi vir para Goiás, chegando aqui de fora, porque eu imagino que não foi nada fácil, professora. Muita gente queria esse cargo. Ah, sim, com certeza. Existem 2 cargos que são muito cobiçados, o de governador e o de secretário de Estado da Educação. Parece até que ele é o cargo maravilhoso, que só tem as glórias, né? As pessoas esquecem que estar secretário de Educação, na verdade, é quase que Você precisa parar a vida e cuidar da secretaria, sabe? Você não precisa sonhar que você vai fazer viagens longas, que você vai ter viagens com família, viagens com os amigos. Esquece isso. Quando você assume a Secretaria de Educação, você tem que pensar assim: bom, enquanto eu estiver lá, vou cuidar daquilo ali, sabe? E pronto. Inclusive, quando eu saí da SEDUC agora, dia 30 de março, a primeira coisa que eu fiz foi ir fazer um curso do Renova BR em São Paulo, porque eu estava sentindo falta de ser aluna. Estava precisando ser aluna. E como secretária, meu filho, você não consegue fazer um curso. Às vezes a pessoa fala: olha, que curso lindo, maravilhoso, fabuloso, podia fazer. Esquece, você não vai conseguir fazer. Eu até tentei. Mas assim, é lógico que foi desafiador, porque, Sandra, nascer mulher já é o maior ato político que a gente podia ter, tá? Olha, minha querida, todos os dias tem que provar que você é boa, todos os dias tem que provar que você é competente. Quando o governador me nomeou em Goiás, eu me lembro de uma pessoa muito famosa aqui em Goiás, um homem, que ele falou e não reservou. Ele falou assim, comigo muito próximo ali, para eu ouvir mesmo. Ele disse assim: Caiado, por que você nomeou uma mulher? Aí ele falou: eu gostei do currículo e ela foi bem indicada. Eu tô botando fé nessa professora. Caiado, você botou uma professora. Professor é corporativista. Você vai ver o tanto de greve que vai ter. Nenhuma greve. Caiado, você botou uma mulher para dirigir a SEDUC e tem 67 obras paralisadas. Como que ela vai tocar 67 obras paralisadas? As 67 foram concluídas, sabe? Nós tínhamos, Sandra, 353 escolas com quadras.
das 1.050. Hoje está faltando 81 só para terminar tudo. Então, assim, não é porque é mulher que não toca a obra. Mulher toca a obra. Mulher é o melhor fiscal de obra que tem. Mulher que nós somos detalhistas, perfeccionistas, somos enjoadas. Nós somos mesmo. Não adianta. Se quiser fazer alguma coisa para nós, tem que ser muito bom. Mas, assim, é muito difícil. Quando você vai para uma reunião, por exemplo, de secretários, você percebe isso. É uma verdadeira tábua redonda com vários homens de preto e azul marinho. E você no meio de vestidinho, de saia, de calça, mas também não de terno, né? Se bem que eu devia ter comprado um terno, né? Para ir para essas reuniões. Ainda dá tempo, né? Vou fazer isso o ano que vem, lá onde eu estiver. Mas, assim, que coisa maluca, que ideia é essa de que as mulheres evoluíram, as mulheres estudaram, as mulheres estão desafiando a gestão de uma tal maneira que onde elas põem a mão, você pode ver que você quase não vê corrupção quando as mulheres estão gerindo. E não é porque os homens não são isso, não. Os homens são muito bons. Agora, eles precisam entender que nós estamos chegando junto. Nós estamos chegando perto. Nós estamos também querendo ocupar espaços que antes eram só deles. E isso foi uma loucura. Aqui em Goiás, então, eu não preciso nem te falar. Sandra, eu apanhei por mais ou menos um ano aqui em Goiás. E tem uma coisa que tem que ficar clara. Quando uma mulher está apanhando nas redes sociais, olhe os comentários. Tem mais mulheres batendo nela do que homens. Você traz um ponto importante, professora, e eu fico muito feliz de estar sendo desafiada e de estar tendo a oportunidade de estar aqui nesse programa. Porque eu acho que esse ponto é um ponto que nós mulheres precisamos pensar sobre isso. Por que é que a gente está sempre, por que é que parece no DNA que nós temos que disputar com outra mulher, provar. Na verdade, nós temos que ficar juntas, porque os nossos desafios são comuns. E quando a professora Fátima assume um cargo como esse, ela é mulher, ela leva todas as mulheres com ela. Então isso é muito relevante. Eu fico assim muito feliz quando eu vejo uma mulher tendo sucesso. Não, Sandra, eu sempre coloquei assim, se der certo comigo, eu abro portas para muitas meninas do norte do Brasil aqui em Goiás. Eu abro portas para muitas meninas do norte do Brasil no Brasil. No Brasil. Porque a ideia de que porque a gente vem do norte, nós somos mais despreparadas do que uma mulher do sul, do centro-oeste, do sudeste, isso está na hora de acabar, né? Por favor. E eu passei por isso agora, em 2019. Hoje, quando alguém fala em Rondônia e em Goiás, existe um respeito já. E eu sabia que eu não podia dar errado. Alô, Rondônia! Vamos encher esse programa de comentários, porque todos os programas eu sistematizo os dados. E eu quero você comentando e falando desse orgulho de ter a professora Fátima aqui conosco e da professora ter essa relação tão linda com o teu estado. Professora, qual foi a situação mais difícil dessa jornada? Se você for olhar do ponto de vista profissional, a parte mais difícil foi aceitar o convite aqui em Goiás, sendo de outro estado. Afinal de contas, eu tive que aprender absolutamente tudo sobre o estado. Você vê, e eu tive que aprender com o carro rodando, trocando pneu. Eu tive que aprender o nome dos municípios, quantas escolas, o nome do diretor. Foi uma coisa, exigiu de mim um esforço tremendo. Se você for falar do meu período em Goiás, o maior desafio meu, seu, da Orita e de todo mundo que está nos assistindo foi a pandemia. Gente, tá muito bom, mas nós vamos chamar um intervalo e voltamos já já.